Hoje quero que escutem com atenção a voz de um homem que viveu muitos séculos antes de vocês, mas que falou como se estivesse vendo tudo o que ainda viria. Seu nome é Isaías, e sua mensagem continua ecoando pelos tempos como um chamado à esperança, à fé e ao arrependimento. Isaías viveu num tempo em que o povo de Israel havia se afastado do caminho do Pai. A injustiça se espalhava, a fé se enfraquecia, e muitos corações haviam se tornado frios. Mas mesmo em meio à escuridão, Deus levantou um profeta para dizer: ainda há luz, ainda há salvação, ainda há um plano de amor que ninguém poderá impedir. Isaías foi a voz do consolo e também a voz da correção. Ele mostrou ao povo que não bastava cumprir rituais ou falar sobre fé. Era preciso viver com amor, com compaixão e com o coração voltado para o bem. Ele dizia: busquem o Senhor enquanto se pode achar. Invoquem enquanto está perto. E é isso que eu repito a vocês hoje. Deus nunca está distante. Mesmo quando vocês se perdem, Ele continua chamando. Mesmo quando o coração se cansa, Ele continua esperando. O amor do Pai é eterno, e o livro de Isaías é uma prova viva disso. Isaías anunciou algo extraordinário, algo que o mundo esperava desde o início: a vinda do Messias, aquele que traria perdão, paz e reconciliação. Ele falou sobre mim com detalhes que surpreenderam os séculos. Disse que eu nasceria de uma virgem, que seria chamado Emanuel, Deus conosco. Falou que eu carregaria as dores da humanidade e que por meio do meu sacrifício muitos seriam curados. Quando Isaías escreveu: Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, ele estava vendo adiante, estava descrevendo o meu amor, o amor que se entregaria para salvar cada um de vocês. Mas o livro de Isaías não é apenas sobre sofrimento, é sobre redenção, sobre um futuro cheio de esperança. Ele fala de um tempo em que o deserto floresceria, em que a paz tomaria o lugar da guerra, em que o lobo viveria em paz com o cordeiro. É a visão de um mundo restaurado, o sonho do Criador para a humanidade. Isaías lembrava o povo de que a fé não é só palavras, é transformação. Ele dizia: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, defendam o órfão, pleiteiem pela viúva. Essas palavras continuam vivas, porque o amor verdadeiro sempre se manifesta em ações. Muitos acharam que as mensagens de Isaías eram duras, mas por trás de cada advertência havia ternura. Deus o usava para dizer: se vocês se voltarem para mim, eu os perdoarei. Se lavarem suas mãos, elas serão brancas como a neve. O perdão sempre esteve ao alcance daqueles que se arrependem de coração. Isaías também foi o profeta da visão celestial. Ele viu o trono de Deus, cercado por anjos que clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Diante dessa visão, ele reconheceu a própria pequenez e disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. E mesmo assim, Deus o purificou, tocando seus lábios com uma brasa viva. Essa cena revela algo profundo. Ninguém é puro o bastante, mas Deus é capaz de transformar qualquer coração disposto. Ele não busca perfeição, busca entrega. Ele não espera que venham prontos, espera que venham sinceros. Isaías dedicou sua vida inteira a proclamar essa verdade. Mesmo quando o povo não ouvia, ele continuou falando. Mesmo quando foi perseguido, não se calou. Sua fé o manteve firme. Ele sabia que a palavra do Senhor nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada.
E essa é uma mensagem para vocês também. Quando falarem com amor, quando semearem esperança, quando perdoarem, mesmo que ninguém perceba, saibam que cada gesto tem valor diante de Deus. A bondade nunca se perde, ela floresce no tempo certo. O livro de Isaías é um convite para reencontrar o propósito. É um lembrete de que o arrependimento não é um castigo, mas um recomeço. É a chance de voltar a caminhar com o Pai. Ele diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essas palavras ainda sustentam aqueles que confiam. Quando as forças acabam, quando as lágrimas parecem não ter fim, quando o caminho parece sem saída, é então que o Espírito de Deus sopra novo ânimo. Isaías também anunciou o nascimento de um reino de paz, onde a justiça habitaria para sempre. Esse reino começa dentro de cada coração que escolhe amar, perdoar e servir. Não esperem apenas o futuro distante. O reino de Deus começa agora. No momento em que decidem viver com fé e compaixão, o profeta encerrou suas visões falando de novos céus e nova terra, onde não haverá dor nem choro, onde cada lágrima será enxugada. É essa a promessa que se cumpre em mim. Eu vim para abrir o caminho que leva à eternidade, para mostrar que a morte não é o fim, e que a vida verdadeira está em conhecer o amor do Pai. Então, quando abrirem o livro de Isaías, leiam com o coração. Ele fala sobre o passado, mas também fala sobre vocês, sobre cada alma que busca a luz em tempos sombrios. Ele ensina que a fé é mais forte que o medo, e que a esperança nunca morre quando está firmada em Deus. Hoje, digo a vocês, sejam também vozes de esperança no mundo, assim como Isaías. Falem de amor onde houver ódio, levem paz onde houver dor, e nunca se calem diante da injustiça. O mesmo Espírito que ungiu Isaías é o que habita em vocês. E lembrem-se, a promessa do Pai continua viva. Ainda há consolo para os cansados, perdão para os arrependidos e um futuro glorioso para os que creem. Porque assim diz o Senhor: eis que faço nova todas as coisas. Sigam com fé. O mesmo Deus que falou através de Isaías continua falando hoje, e Ele escolheu falar através de vocês.